A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada junto com vocês na nossa EBD em 2024. Neste trimestre, que é o primeiro da CPAD, nós vamos abordar a história da salvação e eu espero muito que o Senhor possa falar com você, porque nós vamos trazer uma abordagem sobre essa visão da cristologia, da própria soteriologia, para que você em Cristo possa se fortalecer em Jesus. Na aula de hoje nós vamos abordar sobre esse tema, criados à imagem de Deus. E eu espero muito que Deus possa falar com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal Janderson Nascimento ou no Spotify. Fica à vontade para nos acompanhar também. Estamos ministrando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui, onde você pode estar estudando com a gente a palavra. Por isso, vamos que vamos. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero que o Senhor confirme essa mensagem ao seu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Estamos iniciando um novo trimestre na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos abordando sobre a história da salvação, tema da aula de hoje, criados à imagem de Deus. Mas eu quero te explicar algo bem interessante. De 2 em 2 anos, como forma e proposta pedagógica da própria CPAD, as lições das classes de adolescentes e de pré-adolescentes, elas se repetem. Isso porque se entende de forma pedagógica que o aluno, que é um adolescente, um pré-adolescente, ele deve passar pelo período dessa classe durante 2 anos. Por isso, essa lição já foi comentada aqui por nós no canal. Em 2022, as aulas ficaram de excelência para sua edificação. Por isso, eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica que se localiza em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 31. Leia esse texto junto com os teus alunos. Leia também a mensagem que vai se localizar em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e no Spotify. Sempre às 18 horas, tá, gente? Toda quinta-feira é um encontro marcado da classe dos adolescentes, onde a gente para estudar junto a palavra de Deus. Como nós já comentamos essa aula, nós vamos então estar reeditando ela e repostando para você, porque a aula ficou de excelência e eu espero muito que Deus possa te abençoar. E durante esse período, nós vamos então retirar um tempo para poder nos edificar, para poder também aprender sobre a palavra de Deus, porque nós estamos cursando o doutorado em teologia. Ore por nós, porque estamos buscando recursos para poder melhorar as ministrações das aulas aqui, para te abençoar para a glória de Deus. Então, durante esse período, nós vamos estar retirando um tempo para poder buscar recursos para melhorar as nossas aulas. Por isso, tem uma ótima aula e que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração e ore por nós, em nome de Jesus. A partir da perspectiva do pastor Elinaldo Renovato, na teologia sistemática pentecostal, ele descreve que a criação humana foi projeto de Deus, foi plano de Deus. Essa criação é uma criação que parte do próprio coração do Deus vivo. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, onde nós percebemos que Deus declara sua vontade em fazer o homem, em construir você, como plano da sua misericórdia, como plano também da sua graça. E nós percebemos, a partir dessa ótica bíblica, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus em alguns aspectos. Quando você lê Gênesis capítulo 1, do 26 ao 30, nós percebemos que o homem foi criado, primeiro, como um ser espiritual criado para a imortalidade. De forma espiritual, nós fomos criados também para a imortalidade. Em segundo lugar, em imagem e semelhança, nós aprendemos que nós fomos criados como um ser moral que tem a semelhança com o próprio Deus. A questão da moralidade pautada em Deus, em espiritualidade, é fundamental, que traz essa semelhança aqui. Em terceiro lugar, nós também percebemos que Deus nos criou como um ser intelectual, com a capacidade da razão e também da escolha, do governo em si.
Olhando para a Bíblia, nós percebemos que Deus nos cria com essas capacidades. E o próprio comentário Bickel faz questão de dizer para a gente que o ser humano foi criado para ser dominador, com o domínio que Deus lhe capacitou, como obra de Deus, como plano original, para poder colocar o nome nos animais, para poder viver sobre a terra, como a imagem e semelhança de Deus, sendo o próprio representante de Deus em autoridade diante da criação. Então, olhando para essa perspectiva, nós compreendemos também que o homem foi criado à imagem de Deus para ter um relacionamento com Deus. Isso faz parte da obra da salvação. E a Bíblia também traz essa ideia dessa criação para sermos a imagem de Deus, como representantes do próprio Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal também traz uma perspectiva para a gente, descrevendo que tanto Adão como Eva possuem essa imagem de Deus, em semelhança, tendo espírito, emoções, autoconsciência, livre-arbítrio também, dotados de características pessoais, dotados também de uma personalidade que o próprio Deus concedeu. E é interessante perceber que Deus criou tanto o homem como a mulher dotados de uma característica especial. Macho e fêmea os criou, demonstrando a responsabilidade de cada um, com base em Gênesis 1:27, escrevendo que ambos foram criados por propósito de Deus, para poder povoar a terra e também estabelecer o plano de Deus. Todavia, a imagem de Deus, o ser humano, foi corrompido pelo pecado, caiu em tentação, e sendo corrompido pelo pecado, quebra-se então essa aliança, causando então a queda da humanidade. E essa queda é provocada então pelo primeiro casal, especialmente por Adão, que afeta toda a criação e toda a humanidade. Mas Cristo agora, sendo o segundo Adão, como o próprio apóstolo Paulo cita, lá em 1 Coríntios capítulo 15 a seguir, demonstrando que Jesus vem como essa imagem perfeita de Deus, pega isso aqui, e agora ele restabelece a humanidade em uma comunhão com Deus, em salvação. Em Jesus agora nós temos essa comunhão com Deus, conhecemos essa salvação e somos restabelecidos à imagem e semelhança de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 11:7. E agora, a partir da perspectiva do novo nascimento, quando você aceita Jesus na doutrina da salvação, você agora tem a oportunidade de ter uma nova natureza, ter um novo relacionamento com Jesus e viver em justiça e santidade, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 24. Nascendo de novo, em Cristo agora nós somos nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Voltando agora a ter uma espiritualidade ligada no próprio Deus, com base em 2 de Pedro 1:4. E essa espiritualidade agora nos transforma em imagem e semelhança de Deus. Nós que estávamos corrompidos pelo pecado, agora nós temos a possibilidade de sermos filhos de Deus, adotados em Deus, restabelecidos em Deus. E nós o veremos como ele é, com base em 1 João capítulo 3, versículo 2. Esse é o resultado dessa restauração a partir da salvação. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a criação da vida humana. Pastor Elinaldo Renovato comenta que Deus criou o homem do pó da terra. Do pó da terra, Deus criou o homem, do barro em si, e em suas narinas Deus soprou o fôlego de vida, como está escrito em Gênesis 2:7. Ele nos deu vida. Ele nos criou por sua vontade. Ele nos criou pelo seu plano. Criou você pelo próprio plano da salvação. Isso é lindo. O método que Deus utilizou foi um método espetacular. Na criação, Deus então disse, haja. Mas na hora de construir o homem, de fazer o homem, ele disse, façamos. Ele se envolveu nessa criação. Ele moldou o primeiro casal. Moldou também você. Avançando nessa questão, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: façamos o ser humano. Precisamos entender nesse primeiro subtópico, conforme a proposta do autor da lição, que Deus já havia criado todas as coisas, a partir da sua palavra, a partir do haja de Deus. O poder de Deus é tremendo. O nosso Deus, ele é sobrenatural.
Além do que, nós entendemos à luz das Escrituras que ele é soberano. Quando Deus fala, algo acontece. Então ele cria todas as coisas a partir da sua vontade. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículos 3, 11 e 14, ele fez todas as coisas pelo seu querer. O próprio Evangelho de João testemunha que o próprio Cristo é aquele que dá a vida. João capítulo 1, versículo 3 e 4. E tudo que existe, existe por causa dele, por causa de Jesus. Então toda a criação foi estabelecida pelo próprio Deus. É uma ação da própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós olhamos para a criação do ser humano, em Gênesis 1, 26, está escrito esse termo teológico que traz essa visão da Trindade agindo ali. Façamos, dando a entender muito bem que o próprio Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criam o primeiro homem, criam o ser humano. Trazendo essa ideia muito bem e explicada pela Bíblia, a partir dessa ótica criacionista, que nós surgimos do pó da terra e recebemos de Deus o fôlego de vida. E a nossa substância química para a nossa criação foi o barro. O próprio Jó testemunha lá em Jó 10, 9, que para o pó da terra nós também retornamos quando nós morremos, porque nós surgimos do barro. E Gênesis capítulo 1, versículo 1, 26 e 27, Deus criou o primeiro casal, macho e fêmea. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que quando Deus criou o homem, ele soprou sobre ele o fôlego de vida. Soprou sobre o pó da terra, o barro, a vida, como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 26. E é importante entender à luz da Escritura, especialmente em Gênesis 1, 27, que Deus deu vida para o primeiro ser humano. Olhando para isso aqui, nós vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, a imagem de Deus no ser humano. Esse é o segundo subtópico da nossa lição aqui da classe dos adolescentes do primeiro ponto. Deus cria o ser humano com capacidades espetaculares e essa imagem de Deus é refletida na sua criação. E as marcas da imagem de Deus, conforme o comentário Beacon destaca para a gente sobre a criação do homem, está presente na vida do ser humano. Essas marcas da criação, da vontade de Deus como imagem e semelhança, está presente também em você. Deus te dá a capacidade que é específica dele para você, como a capacidade da liberdade humana, através do livre-arbítrio, a capacidade também de ter o entendimento da semelhança moral, observando aquilo que é certo e o que é errado, e entendendo muito bem que Deus criou o ser humano agora com uma missão específica de espalhar o seu reino sobre a terra. Olhando para a Bíblia também, nós entendemos muito bem que Deus nos dá oportunidades preciosas a partir dessa criação, quando nós identificamos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Em Cristo agora, restaurados em Jesus, nós somos conhecidos como filhos de Deus. Você agora é filho de Deus em Jesus. Estando em Cristo, você agora é adotado diante do Senhor. Por quê? Por conta do pecado, nós perdemos essa imagem e semelhança. Mas em Cristo agora nós somos filhos de Deus. A própria lição demonstra para a gente que Deus agora nos dá, nessa capacidade de sermos filho, em imagem e semelhança, essa oportunidade de adorarmos a Deus e estar em comunhão com Deus. Faz parte da nossa adoração. Nós também temos essa capacidade de consciência e existência em si e prática do raciocínio como inteligência que Deus dá para o ser humano. Deus também nos dá esse senso de entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a formação do homem também revela o livre-arbítrio, que é a escolha do ser humano de servir a Deus ou não. E nós sabemos muito bem que por conta da queda nós fomos afetados pelo pecado. E agora em Jesus nós temos essa capacidade restaurada em Cristo de escolher servir a Jesus, de estar com Jesus, de permanecer em Cristo. Avançando, espero estar ajudando você. O terceiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a autoridade sobre a criação.
Olhar para a criação do ser humano também entender o mandato cultural que Deus estabelece para o ser humano, a autoridade que Deus dá para o ser humano de viver e conviver com a criação, ao ponto do ser humano agora ter essa ideia de domínio que foi estabelecido pelo próprio Deus, onde ele coloca os nomes nos animais, onde ele vive em paz com a criação. E essa expressão do domínio em si, nesse mandato cultural, está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29. Deus nos dá na criação, como seres humanos, a oportunidade agora de dominarmos sobre o mundo. Não é um domínio mal, ruim, que nós vemos no nosso tempo. Mas nessa expressão de domínio, mandato cultural, é a expressão de estabelecer o reino de Deus, é a expressão de representar o próprio Deus, é a expressão de demonstrar a vida de comunhão com o Criador. Nós, em Cristo, nós também exercemos esse mandato cultural agora. Em Jesus, na nossa profissão, na nossa escola, onde nós estamos em missão, nós também realizamos as tarefas do reino. Digamos que você, se tornando um ótimo aluno na tua escola, demonstrando Cristo, testemunhando de Jesus, você vai estar representando o reino naquele lugar. Se você se tornar um ótimo profissional na tua empresa, testemunhando de Cristo, sem passar a perna em ninguém, sem perseguir ninguém, você vai estar testemunhando sobre Jesus. Jesus será glorificado através da sua vida, do seu testemunho. Isso é mandato cultural. Se tornando um ótimo profissional, também nós podemos enxergar que a profissão nesse mandato cultural é vista como um ministério. E o ministério que Deus estabelece vai além das quatro paredes da igreja. Deus pode te chamar para pastor, para missionário, para evangelista, para esposa de pastor, dirigente de ciclo de oração, mas Deus também pode te chamar nesse mandato cultural, nessa autoridade que Deus te dá para ser um ótimo professor, para ser um delegado, para ser um ótimo advogado, um ótimo juiz, testemunhando de Cristo, um ótimo médico, falando de Jesus, um ótimo bombeiro, testemunhando do Cristo, falando de Jesus com a sua vida e com as suas atitudes para a glória de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui, avançando. Se eu estou contribuindo com você, deixa aí teu comentário, é importante para a gente. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos então para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: as bênçãos e os propósitos de Deus. Nesse segundo ponto, nós vamos entender que Deus cria o ser humano e, ao mesmo tempo, concede a ele bênçãos maravilhosas. O próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 1 a seguir, também capítulo 2, versículo 1 a seguir, ele cita que Deus tem estabelecido para os servos, em Cristo, bênçãos espirituais. Nós, em Jesus, agora precisamos entender que Deus constituiu o primeiro casal e estabeleceu para eles bênçãos espirituais e materiais também. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a primeira bênção, conhecida como frutificação. Essa primeira bênção está apresentada em Gênesis 1, 28, que é a geração de filhos. É a oportunidade de gerar filhos para povoar a terra. Isso é estabelecido pela bênção que Deus estabeleceu para o primeiro casal. É claro que nós cristãos entendemos muito bem, defendemos isso, que essa bênção ela é estabelecida a partir de um princípio, de honrar a Deus com o casamento. Então, a partir do casamento, você pode então desfrutar dessa bênção que Deus te deu, que é a frutificação de gerar filhos. Que é uma liberdade que Deus nos dá, de ter filhos para honrar o Senhor nesse mandato cultural que estamos escrevendo para você. Então, você é abençoado, tanto com as bênçãos espirituais, mas também com as bênçãos físicas. Deus também concedeu ao primeiro casal, e é importante a gente observar isso, avançando agora, no segundo subtópico, a bênção da multiplicação. Nós já observamos no primeiro subtópico, que é semelhante a esse, sobre a bênção da frutificação de gerar filhos. A multiplicação traz essa ideia agora de continuar gerando, continuar concebendo, continuar levando adiante aquilo que Deus te ensinou,
o reino de Deus através dessa promessa preciosa, dessa bênção material também de ter filhos. E aqui nós entendemos, a partir dessa ótica e desse princípio, que Deus nos dá essa oportunidade de gerar para a glória do seu nome. É claro que estamos falando aqui da gestação de filhos, que é estabelecida a partir da ótica do casamento. Mas no reino espiritual também, em Jesus, agora, como discípulos de Jesus, você também pode gerar filhos espirituais. Digamos que você não tem condição de gerar filhos físicos através da gestação, por algum impedimento, por algum problema de saúde. Mas você em Cristo agora pode gerar filhos espirituais através do discipulado. E existem filhos espirituais que consideram pais e mães espirituais que levam adiante o seu nome e o nome de Cristo, testemunhando sobre o Evangelho. É importante a gente observar essa questão. Observar também a questão da importância de compreender sobre a necessidade de termos um entendimento cristão sobre a adoção de filhos que são deixados como órfãos por seus pais naturais, mas nós, como cristãos, também temos a oportunidade de adotá-los em Jesus e adotá-los criando no caminho que é o Cristo. É uma oportunidade preciosa que precisa também ser refletida em sala de aula. Avançando, eu espero estar contribuindo contigo. O terceiro subtópico aqui do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: o povoamento da terra. Nesse terceiro subtópico, a partir da leitura de Gênesis 1, 28, nós entendemos que Deus também estabelece, nesse mandato cultural, nessa ordem, a importância de povoarmos a terra, estarmos envolvidos nessa multiplicação. Nesse terceiro subtópico, nós entendemos essa importância de gerar filhos, de ter filhos espirituais, de estar em Cristo. Mas precisamos entender também, especialmente aqui, sobre a importância de espalhar Jesus, a obra da salvação, que também é o foco dessa aula em si. Olhando para essa visão sobre o povoamento da terra, precisamos entender que Deus também nos dá a oportunidade de termos filhos que possam dominar todos os lugares e todos os ambientes. Aqui eu tenho uma aplicação. Olhando até para a lição, você também pode estar estabelecendo o reino de Deus em todos os lugares e todos os ambientes. Deus está à procura de profissionais que exaltem o seu nome. E você, adolescente, pode procurar sim uma profissão e com essa profissão exaltar o Cristo em todas as áreas da sociedade. Deus está chamando um povo que povoe a terra, que multiplique o reino. Essa é a visão que você pode pegar também em sala de aula. Avançando, espero estar te ajudando. Se eu estou contribuindo contigo, deixa aí teu comentário, é muito importante para a gente. Posta na tua rede social também. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a criação da família. Deus cria a família para ser o seu representante na terra. E observe, Deus criou a família antes da igreja. E a linguagem que Deus tem com a igreja, com Jesus, é esse linguajar de família. Noivo e noiva, esposo e esposa, o grande banquete nupcial aguardado pela igreja, o grande dia do encontro de Jesus com a igreja. A linguagem familiar está presente na Bíblia, demonstrando que esse é o plano e projeto de Deus também para a humanidade. E a sociedade a qual nós vivemos segue padrões que tentam corromper a família, que tentam acabar com esse viés que nós tanto defendemos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: proteção contra a solidão. Por que Deus criou o primeiro casal? Por que Deus estabeleceu então a família? Olhando para a Bíblia, nós sabemos que Deus criou primeiro Adão. E ele sabia muito bem que era necessário estabelecer uma família para Adão, estabelecer uma esposa para Adão, para que Adão então tivesse esse contato em coinonia. Quando nós observamos a Trindade em si, conforme Leonard Boff, ela já tem a sua comunhão entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade demonstra a comunhão.
E a observação da criação da família, o primeiro casal, o pai e a mãe, é a demonstração dessa comunhão como projeto de Deus. O ser humano foi criado para se comunicar, ter uma comunhão com Deus em comunicação e comunicar-se consigo mesmo, comunicar-se também com o próximo. E nós podemos perceber que o primeiro casal desfruta dessa comunhão. E o exemplo de olhar para a família é entender essa coinonia celestial que demonstra para a gente esse plano de Deus sobre a importância da criação. A comunhão é importante. E aqui nós percebemos que essa comunhão nos livra da solidão. Podemos também pegar algumas aplicações. É importante você observar que nessa faixa etária da adolescência, muitos adolescentes se isolam. Muitos adolescentes se fecham em quatro paredes, dentro de uma bolha. É por isso que nós precisamos estar sempre em contato com os adolescentes, observando eles, conversando com eles, valorizando as suas questões, os seus questionamentos, os seus problemas, ouvindo eles atentamente, porque não é saudável ver adolescentes encostados no canto, sem ter nenhum relacionamento com ninguém. É natural que você procure demonstrar o Cristo, caminhando com ele também através do discipulado, evitando a depressão, a ansiedade, que às vezes alguns adolescentes estão enfrentando. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: uma companheira singular. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus criou também Eva. Ele cria Eva a partir de uma cirurgia da costela de Adão. A palavra Eva traz essa ideia exatamente do termo em hebraico de exarquinego. Olhando para a Bíblia, você percebe que esse termo significa companheira, ajudadora, adjuntora. É o mesmo nome que Deus também toma para si. Ele é companheiro, ele é ajudador. O Espírito Santo é conselheiro, consolador. Olha que lindo. Deus, então, põe sobre a mulher o seu próprio nome, a sua própria autoridade, demonstrando, então, que a mulher foi criada não inferior ao homem, mas com a mesma capacidade intelectual. Foi criada de forma sobrenatural, bela, para ser a ajudadora, não maior do que o homem, mas semelhante ao homem, para poder estabelecer o reino de Deus. Então, olhando para isso, na criação, tanto o homem como a mulher se completam. No casamento, tanto o homem como a mulher se completam em Jesus. Em Jesus, nós entendemos que a mulher foi criada como companheira para evitar a solidão do homem e também evitar a sua própria solidão. E isso aponta para o plano perfeito de Deus. Deus criou tanto o homem como a mulher, nenhum inferior ao outro, mas criou ambos em amor para ser os seus representantes na causa do reino. Que coisa linda que nós temos aqui. Para fechar a aula, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a primeira família. Deus estabelece a primeira família como um projeto, então, do seu plano. A primeira família é esse exemplo da criação de Deus, esse exemplo da vontade de Deus, essa linguagem de Deus para o ser humano. O primeiro casal é estabelecido como um padrão familiar. Observe que quando nós observamos o padrão familiar, nós descobrimos que hoje na modernidade existem diversos padrões familiares. Existe o padrão familiar que é constituído entre um casal, um homem e uma mulher. Quando se casam, se torna uma família. Existe o padrão familiar, que é constituído entre um pai, que se torna viúvo, ou às vezes é divorciado, que cria sua própria filha, ou seu próprio filho. Ou, no caso de uma mãe, que cria de forma solteira as suas próprias crianças. Olhando para esses padrões, nós também percebemos que existem hoje também outros padrões familiares. A exemplo de avós criando os seus netos como filhos, porque às vezes esses filhos perderam os pais. Exemplos de um tio que cria então uma sobrinha. A própria Bíblia fala sobre isso, como sendo a sua própria filha, citado aqui como Mardoqueu e a própria Esté, que aparece no livro de Esté.
são padrões familiares que geram vínculos. Então, olhar para a criação da primeira família é perceber que esses vínculos familiares representam a vontade do próprio Deus em amor e coinonia e comunhão. A partir disso, nós percebemos que a linguagem da Bíblia também trata sobre essa linguagem familiar. Gente, eu espero ter ajudado você na aula de hoje, porque essa aula procura demonstrar para a gente o propósito da criação do ser humano, que vai então apontar a gente para o plano da redenção. É claro, gente boa, que se Deus falou com você, deixa aí teu comentário, é importante pra gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Olha, segue a gente no Instagram aí, por favor, o endereço tá fácil para você. Como dica de leitura, eu quero te trazer algumas dicas que eu tomei como base para poder construir a aula de hoje, para que você possa estudar ainda mais sobre esse assunto. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a obra da salvação do pastor Clayton Pomerani. Pode te ajudar muito a entender sobre o plano de Deus para salvar o homem. Tem um texto também muito legal do pastor Severino Pedro da Silva, A Doutrina do Pecado, que vai te dar alguns links para entender sobre a importância desse trimestre estudando Jesus, e a Teologia Sistemática Pentecostal, onde você vai encontrar diversos artigos que podem ajudar você a construir a tua aula durante esse trimestre. Gente, eu espero que Deus tenha abençoado você. Eu te aguardo por aqui na segunda aula, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: errando o alvo. Vamos conhecer um pouco sobre a doutrina do pecado. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.